Olá, eu me chamo Suzana e vou apresentar a vocês os resultados da iniciação científica no âmbito de ciências agrárias com o tema de culturas de cobertura de inverno no fluxo de emergência de plantas daninhas e orientação do professor Tiago Miguel Jarec. Há regiões no agronegócio brasileiro em que não é possível realizar 2 safras no mesmo ano agrícola, permanecendo assim o solo sem cobertura vegetal, proporcionando o pleno desenvolvimento de diversas espécies de plantas daninhas, dificultando um manejo futuro. Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes culturas de cobertura de inverno no fluxo de emergência de plantas daninhas e na produtividade da soja, bem como sobre diferentes manejos. A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental Gralha Azul, onde foram estabelecidas as 5 coberturas, como azevém, aveia, centeio, nabo forrageiro e ervilhaca, que corresponderam ao pousio invernal como testemunha. Também tivemos a separação dos manejos com capina e sem capina, onde tivemos as obtenções dos dados de número de plantas daninhas por metro quadrado, produtividade da soja, a produtividade sobre os diversos manejos e coniza SPP resistente no local. As atividades foram iniciadas no dia 24 de junho de 2020 e finalizadas no dia 17 de março de 2021. A Asterácea, na primeira avaliação, foi uma das principais famílias encontradas no local com 3 espécies. O número de plantas daninhas por metro quadrado não foi obtido a diferença significativa sobre o teste de Tuque e a 5% de probabilidade. Entretanto, o centeio foi o que obteve o maior número por metro quadrado de plantas de cobertura em relação às plantas daninhas nesse tratamento, diferentemente dos demais coberturas. O número de tratamentos com ocorrência e frequência, nós obtivemos o Raphanus raphanistrum com 100% de frequência e 96 plantas por metro quadrado de densidade e Silene gallica com 83% de frequência e 368 plantas por metro quadrado. O centeio foi o que obteve a menor média de biomassa de plantas daninhas, o que corrobora a análise que ele obteve também a maior média de biomassa de cobertura. Na segunda avaliação, nós temos já a Asterácea e a Poácea como as famílias com maior número de espécies. Raphanus raphanistrum permanece com 100% de frequência e aumenta sua densidade em 908 plantas por metro quadrado. Já temos nesse momento a presença de coniza SPP no local com 67% de frequência e 24 plantas por metro quadrado. Centeio apresentou a menor média de número de plantas daninhas nessa segunda avaliação e os manejos se diferiram em relação ao número de plantas daninhas. Logo, também diferiram em produtividade, onde o manejo com capina obteve 62,8 sacos por hectare e o sem capina com 27,4 sacos por hectare de soja. A média de produtividade, nós tivemos então o azevém com a maior produtividade no local, onde podemos observar a diferença entre os manejos e a necessidade do manejo integrado ser aplicado nas áreas agrícolas. A média de número de coniza SPP resistente, nós temos então quase todos os manejos com a interferência sobre o desenvolvimento de coniza resistente no local. Já no manejo mantido sem capina, apenas o centeio obteve maior representatividade, maior interferência sobre o desenvolvimento da coniza. Por fim, então, concluímos que Raphanus raphanistrum obteve maior 100% de frequência no local, o centeio, que obteve maior produção de biomassa seca, e o manejo mantido sem capina representou redução de 56,25% de produtividade no local. E os tratamentos como centeio, nabo, aveia e azevém apresentaram maior capacidade de controle sobre a coniza resistente. Esses são os dados. Obrigada pela atenção.